O Rabarra é filho de vocês sabem quem. Eu tô gélida, eu tô chocada com essa informação. Pois é, meus amigos, episódio 24 da Guerra Sangrenta, revelações bombásticas, casos de família. Me conta nos comentários o que vocês sentiram quando vocês descobriram que o Rei das Almas era o pai do Rabarra. Essa informação ela foi passada antes e eu mosquei e eu perdi? Eu fiquei chocada. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Natália Corval, eu falo de Bleach aqui no YouTube e também lá no TikTok. Pretendo falar de outros animes? Pretendo. Mas no momento eu só falo de Bleach, tá bom? Se você gosta de Bleach, gosta de bater um papo, considere aí se inscrever no canal pra continuar acompanhando os vídeos, beleza? Então bora! Pegue seu chá, seu café, seu energético, sua bebida alcoólica, sua água e bora conversar sobre o episódio 24. A gente começa o episódio com um flashback do Ichibei conversando com o cão do Rabarra. Aí eu fiquei assim, uai, gente, isso parece coisa de Quincy? Mas o Ichibei tá lá, aí o Ichibei explica que ele foi lá, na fortaleza lá dos Queens, para propor um pacto de não agressão. Eu achei uma referência aí à Segunda Guerra Mundial. O Kubo não é inocente. Menino, mas pra que o Ichibei foi propor esse pacto? Porque o cão do Rabarra ficou pé da vida e falou: pare de me tratar como um bebê. Livre tradução minha, tá? E, menino, sim, clima tenso. Daí, o Rabarra vira e fala: quem decidiu separar a vida da morte? O Ichibei responde: o Rei das Almas. O Rabarra pergunta também: e quem resolveu espalhar o medo da morte? O Ichibei responde: o Rei das Almas. Pra quê? O Rabarra fica completamente descontrolado da cabeça. Eu nunca vi esse homem perder a compostura igual eu vi neste episódio, neste momento aqui. Menino, ele ficou muito pé da vida. E ele fala que, porque eu senti o rancor de todos os Quincy's, os gritos de todos os Quincy's que voltaram pra mim, o medo, o rancor em relação à morte. Cara, eu acho que o Rabarra, ele tem uma questão aí com o luto mal elaborado. E ele ficou pé da vida que ele falou o nome do Ichibei todo. O Ichibei virou e falou assim, não gostou, e virou e falou: não fale o meu nome tão casualmente. Essa é uma frase muito importante porque ela vai ficar sendo repetida aí, vai dar uma treta esse negócio de ficar falando o nome do Ichibei tão casualmente. Não fala o nome dele tão casualmente. Não tô falando casualmente não, hein, menino? Daí, aquele papo torto do Rabarra, ele começa a falar um troço lá de encontrar a paz. Fica um clima tenso entre eles, os doidão lá do Rabarra tenta dar um tiro no Ichibei, o Ichibei dá uma barrada assim neles. Aí o Rabarra vira e fala assim: eu consigo ver tudo com os meus olhos, e começa a aparecer um monte de olhos nos olhos dele. O Ichibei mostra um negócio lá pra ele, eles falam ao mesmo tempo: eu posso ver tudo, eu vou te mostrar tudo. E aí o Rabarra vê o quê? O Ichibei segurando o Rei das Almas nos braços. Pra quê? O homem já tava pé da vida, ele ficou pior. Aí você fala assim: não tô entendendo porque essa raiva toda, Rabarra. Calma! Calma que você vai entender o porquê dessa raiva toda, desse rancor. Esse rancor que ele tá falando dos Queens, você tá falando é dele. É ele quem tá revoltado aí com essa separação de vida e morte, entendeu? Então acontece um rolê muito estranho, porque vem uma mão assim do Ichibei e o Rabarra vira e fala: a mão do meu pai não pode me tocar, não pode me ferir, um rolê assim. Pausa. Uma dúvida. Mas antes da minha dúvida, já que eu pausei, você poderia curtir o vídeo, comentar o que você tá achando, o que você achou do episódio 24 e inclusive comentar o que eu vou perguntar aqui agora. A mão do Rei das Almas tá no Ichibei? Por que o Rabarra falou que a mão do meu pai não pode me tocar? Fica aí o questionamento. E aí o Rabarra, ele falou uma coisa bonita, que ele falou que a mão do Rei das Almas não pode matar porque ela foi feita para dar a vida e não para tomar. Achei bonito, achei poético. Porque foi o Kubo que fez, né? Porque não foi o Rabarra que falou. Daí o Ichibei com aquela mão engole o Rabarra perde os olhos, aí ele vira e fala assim: não foi tão ruim assim perder esses olhos não, porque eu não preciso ver essa cena, esse estado deplorável que você se encontra, meu pai. Livre tradução. Aí ele fala, cara, que o Rei das Almas é o pai dele. Como assim? O Rei das Almas é o pai do Rabarra? Então o que eu imaginei lá no início é verdade. Ele tá puto da vida aí porque fizeram alguma coisa, o pai dele é isso aí que sustenta os pilares, o equilíbrio, coisa, e ele tá puto da vida. Então nós voltamos para o presente. E o Yugran fala, na hora que eles estão lá no Palácio Real, a Yugran fala: nossa, sinto muito pela sua dor, chefe. Aí o Rabarra fala assim: quem disse que eu tô sentindo alguma coisa? Aí o Yugran fala: desculpa, não quis ofender. Então, eles vão atacar o Palácio Real.
com aquele papo torto do Rabarra falando que ele quer paz, causando guerra. E aí quem que aparece? A Senjumaro. Queen, lindíssima. Ai, que emoção. E aí um detalhe, porque isso alterou do mangá. No mangá, o tio lá do Tupetão, ele lutou lá, tomou um pau lá do Rabarra, aí o Rabarra chega na Senjumaro. Enfim, alteraram isso em relação ao mangá e o anime. Fica aí de detalhes de informação. Temos a abertura, quando termina a abertura. Volta o quê? Pro Ganjo. O que ele... O Ganjo, o autoproclamado especialista em Palácio Real, chega montado no javali. Só tem doido no Bleach, meu Deus do céu. E é muito bom, é muito bom, é muito bom, porque ele fala, eu tenho um mapa que a minha irmã me deu, que a divisão 0 deu pra ela, e que sem esse mapa ninguém encontrou Palácio Real, eu vou. Aí o Ichigo vira e fala, você não vai não. Aí ele fala assim, eu vou sim. Aí ele fala assim, não vai ser tão fácil, o Ichigo fala, né? Não vai ser tão fácil assim não, você tá doido? Você acha que vai ser igual as batalhas que a gente encontrou até o momento? Aí o Ganjo vira e fala assim, eu tô ligado, por isso que eu vou, por isso que vocês precisam de mim. Aí o Ichigo dá aquele sorriso fofo, eu acho um sorriso fofo do Ichigo, e fala, então bora. Aí ele entra lá pra dentro do coisa, sobe, o Urahara conta, 3, 2, 1... Não é assim que voa! E aí todo mundo vê, né? Todo mundo se areia e vê ele zarpando lá pra riba. E o Mayuri fala... Ai, cara, como é bom, como é bom, como é bom, como é bom. Ai, o Mayuri vira e fala assim, livre tradução. Que decolagem horrorosa. Tinha que ter dedo do Urahara. Voltamos pro Palácio Real e a Senjumaru é bonita, né? A voz dela aqui no Brasil tá tão linda. Quem é a dubladora? Que voz gostosa de ouvir. Me deu até vontade de fazer cosplay. Mas os ataques dela, né, dos bonequinhos que ela manda atacar, não funcionam. Mas não funcionam por quê? Porque tem um Quincy ajudando o cão do Rabarra a não ser atingido. E aí aparece o língua duplicada. Sério, de que bueiro o Rabarra arrumou esses Quincy? Porque é cada criatura medonha, é cada criatura bizarra. Esse da língua cortada, que ele fala parecendo um patolino. Eu não consigo, ele fala desse jeito, parece um patolino. Ah, eu não sei falar o nome dele, eu precisei anotar. Ele é o Nyanzol Weizol, The Wind. E a letra dele é o W. Caraca! A Senjumaru é muito maravilhosa, cara. Nossa, virei fã. O Nohana e ela. O Nohana um pouco acima, né? Porque o Nohana... Te amo, Nohana. Mas Senjumaru, eu te amo. Meu Deus! Eu já tenho uma favorita minha depois de Nohana. Cara, ela, o língua duplicada lá ficou falando, porque blá, 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 e a Senjumaru, então tá. Ele, né, no auge da arrogância Quincy dele, achou que tava arrasando e não tava arrasando coisa nenhuma. A Senjumaru tava enganando ele. Ela costurou a roupa dele lá com tecido feito por ela mesma e tacou uns espinhos só e matou ele. Ele ficou o quê? Morrido, todo ensanguentado, caído no chão. Queen, a Senjumaru. Depois disso, nós temos um diálogo muito fofo, que a gente volta lá pro foguete, né, que tá indo pro Sociedade das Almas, e o pessoal que tá lá dentro é o mesmo pessoal que foi socorrer, resgatar a Rukia no arco da Sociedade das Almas, e bateu uma saudade, o Orihime também sentiu, e aí ela comentou. Eu fiquei triste, fiquei sensibilizada, porque tinha o Uryu, né? Só que o bonito do Uryu agora ele tá do lado do cão, ele tá do lado errado. Ai, Uryu, me ajuda a te ajudar, meu amigo. Beleza, o Ichigo que é ali, ó, motivacional. Virou e falou assim, não, a gente vai chegar lá, a gente vai derrotar o Rabarra e a gente vai bater no Uryu pra trazer ele de volta. Mas se ele não quiser vir, a gente vai descer a porrada nele e ele vai vir a todo custo. É isso, e eu apoio o Ichigo. Eu apoio. Daí então, né, depois que a Senjumaru destruiu o língua cortada lá, o The Wind, o W, o cão chamou os cães reais, os guardas reais dele. E sinceramente, que povo chato, que povo irritante. É o que eu sempre digo, o pior Quincy é sempre o próximo a aparecer. Até o Lilibarro, que eu tava simpatizada pela pessoa dele, eu falei, nossa, quem é este? Que bonito. É Quincy, mas pô, que isso, eu não vou julgar? Vou julgar sim, que cara insuportável, todos os Quincy são insuportáveis. Que horas que eles morrem, hein? Por favor, eu gostaria de saber. Não dá, o Lilibarro não dá pra gostar dele, não dá pra gostar de nenhum Quincy, quer dizer assim, eu gosto do pai do Ryu, eu gosto da mãe do Ichigo.
Eu também gosto do Uryu. Acho que só. De resto, os Queens eu não gosto de nenhum, não. E das irmãs do Ichigo, né? Só. Esse povo do Rabar, eu não gosto deles, não dá, entendeu? Fiquei muito pé da vida. E toda essa apresentação pra quê? Pra eu curtir eles, pra eu gostar, pra eu ficar empolgada? Não funcionou. Eu foi mais irritada, fiquei mais indignada, eu fiquei mais fula da vida. Aí, como se eu já não estivesse indignada o suficiente, o Lilibarco, ele dá um tiro no meio da testa da Senjumaru. Quem ele pensa que ele é? É como se bastasse a menina jogada, caída lá no chão, com um buraco na testa. A pequenina sombra assim, ó, fez ela virar um bolo, cara. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Divisão zero. Mas para minha alegria era tudo falso. A Senjumaru aparece e fala: vocês acharam que tinham me derrotado? Ah, gente, dá licença, divisão zero, né? Aí o Tibê vira e fala assim: se você tá revelando, então é porque já tá tudo pronto, né? Aí aquela moça do cabelo rosa, ela fala assim: tá tudo pronto! Aí ela, o que ela construiu? Ela construiu um útero, que ela explica um pouco mais pra frente, que é ali energia espiritual, né? Tem as partículas espirituais, que é dela mesma. Então ela cria até uma florzinha, uma coisinha na mão dela. Resumindo, resumo da ópera, é muito difícil de conseguir sair dali, destruir aquilo ali. Divisão zero? Nunca critiquei. Se vocês encontrarem algum vídeo aí, euzinha, falando mal da Divisão Zero, eu estava sob efeito, assim, de algum psicoativo. Não era eu em meu estado mental normal, não. Aqui sou eu, tá bom? Nimaya, eu te amo, cara. Eu te amo. Eu nunca te critiquei. Eu já critiquei ele pra caramba. Eu te amo muito. Moço topetudo, nunca critiquei. Eu já critiquei ele muito. Cara, vocês são adoráveis. Eu amo vocês. Eu não tô sabendo lidar. Eu fui assistindo e ficando empolgada, viu? Isso sim que é uma apresentação de um grupo. Não é aquela coisa que foi feita ali com os cães reais do Rabar. Não. Ele foi ruim. Porque com isso é ruim. Mas Divisão Zero eu fiquei empolgadíssima. Mas o diabo do Rabarra conseguiu sair do útero. Ele tá com um negocinho só. Aí ele trocou com um negocinho. E aí o pessoal ficou dentro do útero, né? Vai rolar umas pancadarias lá, porque eu já vi uns vídeos do Ryu com a Senjumaru correndo assim no meio de uns troncos de árvores. E o Rabarra foi lá com o Ichibei. Ou seja, vem aí a parte 2 daquela conversa que eles tiveram lá no flashback no início do episódio. Você vai me deixar passar, Ichibei Ryosube. Eu já te castiguei muitas vezes, mas você continua falando meu nome casualmente. Não me culpe se você acabar sem a voz. Reencontro, né, de grandes amigos queridos. Prevejo uma luta muito gostosa, uma luta muito boa, vistosa, assim, de ver. Tô empolgadaça pro episódio 25. Ai, gente, amigos, terminou o episódio. Eu terminei ele super empolgada, super feliz. Que caraca, que emoção, Bleach é muito bom. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e bankai!